Olá, meus amigos e minhas amigas. Retornando essa conversa elegante aqui com o nosso Diógenes Júnior, o nosso caríssimo Dioginho, pessoa com quem eu tenho uma amizade fraterna e desinteressada há mais de 3 décadas. Uma pessoa, quando você conversa, você sempre aprende alguma coisa. Sempre aprende. Ô meu caro Diógenes Júnior, vamos conversar sobre a Academia Alagoana de Letras, que é outra instituição respeitabilíssima. Ela é bem mais jovem do que o Instituto Histórico e Geográfico, né? Você também é integrante da Academia Alagoana de Letras. Como é que anda a nossa academia? A nossa academia, doutor Jerônimo, ela fez 100 anos em novembro do ano passado. Ela foi fundada em 1º de novembro de 1919. Há uma circunstância que para mim é muito cara, porque 2 muricienses fizeram parte da fundação da Academia Alagoana de Letras. O poeta militar Tito de Barros, que é nome de uma ruazinha ali no Poço, que margeia o Riacho do Sapo, entre a OK Pneus, que agora é mão única no sentido do Iguatemi para cá. Certo. Aquela ruazinha ali é Rua Tito de Barros. Tito foi fundador da academia, juntamente com Aurino Maciel, filólogo, escritor. Aurino era primo legítimo do avô do nosso saudoso amigo Odilon Maciel Marques Luiz. Era o que do Odilon? Primo legítimo do avô do Odilon, que se chamava Odilon. Odilon Maciel era primo legítimo do Aurino Maciel, lá de Murici. Pois bem, então, Aurino Maciel e Tito de Barros, muricienses, foram um dos 40 fundadores da Academia Alagoana de Letras. Você biografou Biografei o Tito de Barros, né? Tito de Barros, grande poeta, grande poeta. Eu tenho, inclusive, essa obra. Naquele livro meu, Tito de Barros, o poeta da saudade, há uma quadrinha dele bem ao gosto do que o senhor gosta de refletir. Há uma quadra, uma trova, em que o Tito de Barros diz assim: hás de ser, conforme as cores que a luz do poder derrama, ora coberto de flores, ora coberto de lama. Isso é realmente filosofia pura, verdade absoluta. Hás de ser conforme as cores que a luz do poder derrama, ora coberto de flores, ora coberto de lama. Agora eu pergunto, qual foi o móvel que o fez construir eu chamar isso de demonstração. Sim. No caso do Tito de Barros, é uma desilusão dele com a política. O Tito de Barros foi intendente municipal em Murici. Na época era o prefeito. Chamava-se intendente. Brasiliano também foi intendente. Pois é. Depois foi eleito deputado estadual à Assembleia Legislativa. Certo. E só teve um mandato e desencantou-se com a política. E foi aí, quando ele saiu do mandato, que ele fez essa trovinha, essa quadra. Não é? Então, veja, a academia é mais voltada à literatura, às belas artes, do que à história, à geografia como um instituto. E a academia sempre teve em torno do seu nome a participação dessas figuras todas que brilharam em Alagoas como grandes poetas, grandes romancistas, grandes cronistas, grandes contistas. A minha cadeira, por exemplo, a cadeira que eu ocupo, a cadeira número 8, o primeiro ocupante dela foi o próprio Tito de Barros, ao qual eu já me referi. Depois, sucedendo a Tito de Barros, veio o Mendonça Júnior, o grande poeta Mendonça Júnior, pai do Mendonça Neto e avô materno do nosso amigo comum George Sarmento, procurador de Justiça. Depois que morreu o Mendonça Júnior, Mendonça, você sabe, foi um dos grandes oradores na Câmara dos Deputados, representando Alagoas. Ele teve sucessivos mandatos de deputado federal. Pois bem, quando morreu o Mendonça Júnior, aí assume a cadeira número 8, um dos maiores tribunos desse estado também, o ministro Antônio de Freitas Cavalcante, pai do Celso Freitas Cavalcante, que morreu há pouco, recentemente, numa figura dulcíssima, o Celso. Irmão do doutor Danilo de Freitas Cavalcante. Ele era irmão mais velho, né? Irmão mais velho do Danilo. Danilo, grande advogado do júri também. Também conhecido como Danilo Alteração. Era, né? Muito bem. Danilo, pai de Gardenha. Pai de Gardenha, da Vânia, promotora, esposa do Carlito Lima, nosso querido amigo. Pois bem, aí o Freitas Cavalcante, que foi senador da República, grande senador, brilhou na tribuna do Senado Federal, depois foi guindado
à condição de ministro do Tribunal de Contas da União, presidente do mesmo TCU, um grande romancista. Ele tem um livro chamado A Profecia das Águas, que é um livro antológico. Não é? E depois do Freitas Cavalcante, imerecidamente, eu assumi a cadeira número 8. Essa cadeira tem uma tradição... Mas por que imerecida? Imerecidamente porque, sem falsa modéstia, quando a gente olha os que me antecederam, há realmente uma queda substancial. Mas vamos ver também a idade sua. Mas a sorte é que a academia é generosa. E aí, veja, essa cadeira... Agora sempre o professor do Meriano, que está ainda na ordem do dia. Rasgação de seda geral. Você vê. Mas veja, essa cadeira, geral, não é interessante, porque, veja, todos os 4 ocupantes dela, Tito de Barros, Mendonça Júnior, Freitas Cavalcante e Diógenes Tenório, os 4 são do interior. Interessante isso. Nunca ninguém de Maceió, da capital, ocupou a cadeira número 8. Tito de Barros, de Murici, Mendonça Júnior, de Matriz do Camaragibe, Freitas Cavalcante, do Penedo, e eu, novamente, de Murici. O primeiro ocupante e o atual, de Murici. 2 deles, Tito de Barros e Mendonça Júnior, criados em engenho, filhos de senhores de engenho. Então, é uma cadeira que tem uma marca rural, uma marca interiorana muito forte. É quase como se fosse um grito do campo, né? O grito do campo, o grito do campo. Como foi o mote do João Caldas, pai do prefeito eleito JHC. Agora me diga uma coisa, quem foi o mentor intelectual da criação da nossa Academia da Bandeirantes? A nossa academia, ela nasceu... Ela teve um mentor intelectual? Teve, claro. A nossa academia nasceu da ideia de Moreira e Silva, que foi o seu primeiro presidente, Rua Moreira e Silva, aquela rua ali do Farol, e do Demócrito Gracindo. O Demócrito Brandão Gracindo, que é pai do Paulo Gracindo. Que há um detalhe que o doutor Ibe Gato contava muito. O doutor Ibe foi aluno do Demócrito e era fã do Demócrito. E foi ele quem construiu o Teatro Deodoro. E aí o Demócrito expulsou o Paulo Gracindo daqui, de Maceió. Quando ele teve a inclinação para o teatro. Exatamente. Porque existia um preconceito uma aura também de marginalidade, degeneração, né, de vagabundagem. E aí o Gracindo, o Demócrito, que era um homem muito forte, né, mandou o Paulo Gracindo embora. Há uma quadrinha também que o doutor Ibe costumava repetir, que dizia mais ou menos assim, quem chega a Maceió, 4 coisas logo à vista: a Catedral, o Farol, Demócrito e o Bela Vista. Veja, Demócrito então era erigido à condição de um monumento, porque a Catedral, o Farol e o Hotel Bela Vista eram os grandes prédios, né? E o Demócrito, por esse poeta popular, foi colocado nesse mesmo patamar. Demócrito era um homem estelar. O doutor Ibe dizia que foi o maior orador que ele já viu, né? Que ele já ouviu falando. E era assim, o Demócrito tinha sido amigo do pai do doutor Ibe, que morreu muito cedo, e ele tinha para com o doutor Ibe um carinho, o doutor Ibe criança, ele tinha um carinho muito grande nessa lembrança do amigo prematuramente falecido. Meu caro Diógenes Júnior, me corrija, eles são egressos de São Luís de Quitunde, parece que o Demócrito Gracindo, o Paulo Gracindo nasceu em São Luís de Quitunde, né? Não sei, dele é São Luís de Quitunde. Confesso que eu não sei. Eu queria que o amigo fizesse uma investigação rápida. Eu sei que o Brandão do Demócrito é dos Brandões da Viçosa. A origem dele é na Viçosa, do Theo Brandão, do Dom Antônio Brandão, dessa turma toda. Do Teotônio Brandão Vilela. Meu caro... Aliás, tem um detalhe, já que você falou nisso, e você gosta dessas histórias, o Dom Avelar Brandão, irmão do Teotônio, do senador Teotônio Vilela, foi arcebispo da Bahia e, portanto, cardeal primaz do Brasil, né? Uma das vozes mais respeitadas no clero. Ele foi também, sabe nas décadas de 70 e 80. Ele foi também... Do Belém do Pará. E foi também aqui, Juazeiro, Petrolina. Pois bem, e aí, certa feita, perguntaram a Dom Avelar, isso é verídico, está na biografia dele, por que é que ele, desde o começo da vida clerical, ele sempre adotou ser conhecido como Dom Avelar Brandão, Padre Avelar Brandão, enquanto que toda a família priorizava o Vilela, Teotônio Vilela, Zé Aloísio Vilela, o Ivan Vilela, essa turma toda. Aí Dom Avelar riu e disse, meu filho, é o seguinte, porque em Viçosa tem um ditado que diz que onde tem cachaça
zabumba e mulher tem vilela. E isso não pegava bem para um membro do clero. Maravilha, maravilha. Meu caro Diógenes, há muitos anos atrás, um grande amigo meu, já falecido, ele concluiu o curso dele de odontologia e o paraninfo foi Dom Avelar. Mas paraninfo de todos os cursos, né? Isso. E eu, naquela época, rapazinho, fui ali para Fênix, ali na Fênix, no ginásio, e isso eu vou levar para os meus últimos dias. Eu nunca vi um negócio daquele. Até tentei imitar, muito debilmente. O Dom Avelar assomou à tribuna e disse: eu vou falar a respeito das ciências exatas, ciências sociais, ciências da saúde. E ela fez esse esquadrinhamento. Em seguida, isso sem nada nas mãos, em seguida ele falou, por exemplo, ciências exatas, ele falou como se ele fosse um engenheiro. Ciências da saúde, ele falou como se fosse um médico. Eu nunca vi um negócio daquele. Dividiu tudo direitinho e falou mais de 1 hora, tudo a seu tempo e modo, e sempre numa linguagem altamente técnica. Que coisa, rapaz. Dom Avelar era brilhante, né? Que coisa. Dom Avelar era brilhante, tanto que, repito, ele era respeitado além fronteiras do Brasil. No Vaticano mesmo, o que depois tornou-se o Papa Paulo VI, que foi o Papa da minha infância, era amigo de Dom Avelar, trocava ideias com Dom Avelar. Maravilha. Você pensou um embate numa tribuna, num júri rumoroso, por uma magia do pensamento, né? Dom Avelar, Demócrito Gracindo, o Guedes de Miranda e o Aleixo aqui acolá fazendo uma parte. Seria uma maravilha para nós que gostamos do debate de ideias. Eu, na faculdade ainda, eu me formei em 93, pouco tempo depois da promulgação da Constituição Federal. Eu assisti, doutor Jerônimo, a um debate no auditório da Associação dos Procuradores do Estado, que até hoje é ali, na Praia do Sobral. Eu conheço lá. Ali. Pois bem, um debate sobre a Constituição e tal. E eu assisti uma altercação jurídica, apenas de ideias. Elegante, como de todo homem inteligente, entre o doutor Paulo Roberto de Oliveira Lima, hoje desembargador federal do TRF da 5ª Região, um homem brilhante, e o doutor Paulo Azevedo Newton, igualmente brilhante, dos maiores advogados que esse Estado já teve, fatalmente levado pelo câncer há poucos anos atrás. E precocemente. Precocemente, o doutor Paulo tinha 70 anos, eu acho. Já tinha isso? Ia fazer ainda 70, 68, 69. Não é? Pois bem, e pense num debate, eu estudante de Direito, e a gente ouvir, rapaz, um brilhantismo do Paulo Roberto de Oliveira Lima com o Paulo Azevedo Newton. Então isso é que é estimulante, isso é que faz a gente... O meu avô, Jerônimo, o pai do meu pai, era um homem semi-analfabeto. Não estudou, era fogueteiro, ele fazia traque, chuvinha, esses fogos. Agora tem um nome bonito, pirotécnico, mas lá era fogueteiro, Zezinho Fogueteiro, Zé Tenório de Albuquerque. E das coisas que ele me dizia, e eu ficava muito lá observando ele fazer os fogos e ouvindo as lorotas, as conversas dele, e uma das coisas que ele me dizia que eu nunca esqueci, ele dizia: olha, seu Dioginho, eu só dou valor a quem sabe mais do que eu. Eu achava arretado ele, com aquela simplicidade, dizer isso, porque é verdade, é o que o Gonzaguinha canta na bela música, a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu acho, amigo, que a gente tem muito a aprender com muita gente. Eu mesmo, na minha modestíssima trajetória de vida, uma das melhores coisas que eu tive foi justamente a aventura de poder cruzar, desde a minha mais tenra infância, não é, com pessoas que tinham muito a me ensinar. Os cultos, que eu os conheci aqui em Maceió, na faculdade, no colégio e tal, e aqueles que não tinham cultura formal, mas tinham, usando a expressão do Rui Barbosa, o saber de experiência feito, que eram igualmente sapientes. Olha, antes de a gente esqueça, para não deixar de registrar isso aqui, nós falamos do nosso caríssimo Paulo Roberto, eu ouso dizer, eu já disse isso a ele, na minha opinião, ele é um dos poucos nesse país que mais sabe dogmática do direito. Qualquer coisa que você perguntar ao Paulo, ele vai lhe desenhar um conceito, ele vai lhe desenhar uma consideração de muita importância. Olha, eu às vezes, nesse tempo todo, me vejo
embaralhado com a questão jurídica, olha, tá? Mas eu não me estresso, porque lembro sempre de Calmon, né? Calmon disse: estudei a vida toda e, tristemente, hoje vejo que não sei nada, ou sei muito pouco, né? Ou ignoro muito ainda. Bom, aí às vezes eu, pela amizade, ligo para Paulo. Ele diz: Paulo, estou com esse probleminha aqui. E ele me dá uma saída heróica, eu nunca tinha pensado. Ô, Jerônimo, repare, eu digo: nunca tinha pensado nisso mesmo, Paulo. Uma situação simples. Você sabe que nós, operadores de direito, costumamos trocar ideias com colegas. Mas o doutor Paulo, ele é brilhante. Né? Ele é brilhante na melhor acepção do termo, porque ele tem a perspicácia, ele tem esse conhecimento enciclopédico de filosofia, de cultura geral. Né? Os discursos do doutor Paulo, quando ele tomou posse como presidente do TRF, foi uma coisa. Eu quero conversar com você sobre o seu livro, mas para fechar mesmo aqui com o Paulo, ele leu os 60 volumes de Ponte de Miranda, meu amigo. Poucas pessoas fizeram isso. Não, eu ando procurando. Eu sei que o professor Marco Melo leu. Marco Melo, sim. Pronto, aí me dê um outro aqui. Não conheço. Pois é. E olha que a gente já sabe, de algumas coisinhas, né? Eu não conheço no Brasil, fora eles dois. Eles não folhearam, não. Eles leram. Leram. Eu já disse aqui, uma vez eu tentei enfrentar, eu tenho lá em casa a obra, uma vez eu tentei enfrentar. E eu tenho uma técnica, eu pego o livro, aí vejo quantas páginas ele tem, vou numa máquina de calcular e faço uma proposta. Eu vou ler tantas páginas por dia. Então, a coleção do Pontes, do Tratado de Direito Privado, eu me propus a ler. Mas quando eu fiz uma proposta de leitura, eu ia demorar 5 anos para ler. E eu fiz uma proposta por cima, uma coisa que teria que ter muito fôlego. Então, eu tenho esse livro lá como cultura. Eu acho que eu já contei aqui, eu estava fazendo uma decisão sobre posse, e tinha lá em casa o livro, mas eu queria alguma coisa, eu estava angustiado, essa é a expressão. Não, isso aqui eu quero uma coisa mais... Vamos ligar para Paulo. Paulo, você tem alguma coisa aí, me sugere alguma coisa sobre posse, que eu queria me aprofundar? Ah, claro, Jerônimo. Claro. Pontes de Miranda tem uma consideração muito boa sobre prova. É mais ou menos lá pelo 32º, 33º volume. Ô, Paulo, muito obrigado e tal, tchau. Quando eu fui olhar, que eu peguei, era um volume todo só sobre posse. Eu digo: não, eu também não queria tudo isso, não. A dose veio muito forte. Então, você vê a obra de Pontes, né? E quem se abalança para ler, né? E é interessante, você mencionou aí o professor Marco Bernardo de Mello, foi o patrono da minha turma de formatura e hoje, para minha alegria, é meu confrade na Academia Alagoana de Letras. Ele vai ainda, está indo ainda? Vai, claro. O professor Marcos Jerônimo, ele foi, no meu sentir, o professor mais brilhante que eu tive na Faculdade de Direito da UFAL. Um homem de um conhecimento profundo sobre a teoria do fato jurídico, que inclusive é o mote dos 3 livros dele. Ele é o Papa no Brasil. E veja, ele é respeitado nacionalmente. Né? Todo mundo respeita o professor Marcos. Ele, quando concluiu o doutorado, foi com o grau summa cum laude. É o grau máximo que é concedido à conclusão do doutorado. E ele é, o doutor Marco Bernardo de Mello, um dos homens mais simples que eu conheço. Interessante isso. A minha admiração, o meu respeito profundo pelo Dr. Marcos é principalmente por isso. Porque, veja, a profundidade do conhecimento dele não fez com que ele tivesse a empáfia que, infelizmente, há tantos que faltam, os apetrechos intelectuais que ele tem, sobra. E ele tem um domínio topográfico sobre a obra de Pontes de Miranda, não só topográfico, mas também de conteúdo. E ele fala... Fala. Agora, inclusive, é interessante, nesses tempos de pandemia, não é? O doutor Marcos, já com 85 anos, ele está absolutamente familiarizado com a tecnologia. Ele está fazendo lives, está proferindo palestras, está fazendo aulas, videoaulas, com auxílio ali dos netos, que já são advogados. Ou seja, é um homem que está na modernidade. Não parou, né? A coluna está dando um trabalhinho para ele, mas a mente continua vibrátil. E o próprio vírus está retendo, né? Eu conversei com o nosso caríssimo Omar, para ver se o professor viria aqui bater um papo com a gente, mas ele disse: rapaz, olha, nessa fase... Ele não está, e muito justamente ele está se preservando. Meu caro Diógenes Júnior, Crônicas da Alma Muriciense. Já andei lendo aqui,
já tomei conhecimento de João Balaio e de outras coisinhas aqui. Como é que nasceu a ideia dessa obra? Esse livro, doutor Jerônimo. Crônicas da Alma Muriciense. Isso. Veja, Manuel Bandeira tinha a sua Passárgada, não é? O grande Gabriel Garcia Marques tinha a sua Macondo. Drummond não deixou de falar em Itabira. Não é? Eu tenho a minha Murici. Isso. Murici é o meu berço, Murici é a minha origem. É uma árvore, né? Murici é onde estão as minhas raízes. Murici é uma árvore. É uma árvore, né? É uma árvore da família das Malpighiáceas, chamado Murici rasteiro também, Murici do campo. É típica do Cerrado, né? Existe até um picolézinho de Murici, que é uma frutinha parecida, assemelhada com uma siriguela, parece aquilo ali. Pois bem, e aí Murici é detentora das minhas mais profundas lembranças, da gestação do que eu fui e do que permaneço sendo, graças ao que eu aprendi, que eu convivi lá. Portanto, eu quando comecei a publicar umas crônicas na Gazeta de Alagoas, muitas delas tinham Murici como cenário, como mote, como tema. E aí a minha querida conterrânea, professora Edil Maciolo de Melo Bonfim, minha confreira na Academia Alagoana de Letras, irmã da nossa mestra de português, Osmandina Acioli, a Edilma me deu essa ideia. Dioginho, por que você não pega todas as crônicas que falam de Murici e você põe num livro só? E aí eu selecionei 60 crônicas dessas, a Edilma fez o prefácio, esta fotografia da capa é de uma amiga de infância minha. Eu ia lhe perguntar, é uma foto, não é uma pintura, não? É uma fotografia, Ana Karenina Alessio, e essa é a foto, essa é a imagem que eu tenho até hoje, Jerônimo, do quintal da nossa casa, que permanece lá. A gente vê o Rio Mundaú, vê o oitão da igreja e vê os canaviais da Fazenda Cansanção do outro lado. Isso aqui ficou no limite entre um instantâneo e uma pintura. É verdade. Inclusive, uma amiga nossa, a Elcia, que é a viúva do Volney, do Ney Magalhães, ela pintou para mim uma tela, um quadro, com base nesta fotografia da Caré, que ficou muito boa. E, portanto, aí são reflexões, para trazer à tona, reflexões sobre a vida, mas tendo como mote essas figuras, os doidinhos da minha infância, o João Balaio, a Maria Doida, o Vigia, o maloqueiro, que era como nós chamávamos a um cidadão que pedia esmola lá, as coisas que amedrontavam a nós, que talvez hoje não amedronte mais. Meu caro Dioginho, rapaz, menino é malvado, né, rapaz? Menino é malvado. É malvado. Na minha época não havia bullying, na minha época. Não, eu nunca fui dos malvados, eu sempre fui dos que sofriam a malvadeza. Eu quero conversar um pouco, mas o nome do maloqueiro era? Maloqueiro. Olha, agora em Murici tem uma tapiocaria, chamada Tapiocaria Flor de Mandacaru. É de um grande amigo de infância, Ulisses Maurício Lopes. E aí eu digo a ele, e ele disse que não se recorda, Ulisses foi o sujeito que mais me deu cascudo no ginásio Nossa Senhora das Graças, que nós estudávamos juntos. Isso sem Diógenes saber. Sem saber. Não tinha história chamada lixa, né? Sim. Errou a pergunta, vai levar lixa no final. Também tinha a lixa originária do garrafão. Do garrafão. Pois bem, Ulisses, meu amigo, me deu cada cascudo que era capaz de afundar o crânio. A moleira, como dizia minha mãe. E ele, doutor Jerônimo, me esqueceu. E eu digo a ele, meu amigo, é claro que você esqueceu. Porque quem bate, esquece. Agora, quem apanha, não esquece nunca. Eu sofria bullying por ser muito magro, por ser muito branco, por ser muito comprido, por ser coroinha da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Graça e por ser míope, finalmente. Repare, era muita coisa por Cabo Mangá de mim. Então você era uma fonte de bullying. Pulsante de bullying. Veja, não fiquei depressivo, não tive tendência suicida, entendeu? Nem precisou minha mãe ir buscar o conselho tutelar para processar ninguém, não. Ô Diogo, essas histórias são ótimas, né? Eu confesso a você, eu procuro saber quem me deu um cascudo, já tem dificuldade. Mas não sei porquê, eu não sei se é porque era o filho do sargento. Exato. Agora, quando eu tinha uns 8 anos, eu fui aos murros e empurrões e tapas com um garoto da minha idade. Vou omitir aqui o nome dele para não prestigiá-lo. E brigamos numa feira, na feira. A gente estava na feira, numa sexta-feira à noite, porque a feira era sábado de manhã. E passaram-se os anos, passaram-se. E eu conservei e jogava a bola na praia, mas
nunca dediquei a ir a passear. Botava com ele, eu não pedia, não tinha conversa com ele. E ele também irascivo. O negócio não morreu naquela noite ali no mercado, não. E nós evoluímos. Eu já juiz, um dia, um amigo comum nosso, já era fulano de tal, pediu o seu telefone, eu posso dar? Ora. Aí eu disse assim para ele, disse, não. O tempo dele ter meu telefone já passou. E há muito. Eu tenho esse negócio, eu conservo, entendeu? Eu também nem fui vítima de bullying nem nada. Pois bem, eu levava os cascudos do Ulisses, não era somente dele não, tinha outro amigo. Vamos pegar esse Ulisses? Vamos pegar esse Ulisses. Tem outro, Sandro Sérgio dos Santos, filho do seu Zé Sertão, que eu brinco com o Sandro, é verdade. Digo, Sandro, quando às vezes eu estou na porta da minha casa lá em Murici, que você aparece na esquina de quem vem da rua do comércio, a vontade que eu tenho é correr para dentro de casa, com medo de levar um outro cascudo. Porque essas coisas ficam interessantes. E o poeta Marcos Accioli é um grande poeta de Pernambuco, está em plena atividade, é um homem de 70 e poucos anos. Ele tem um verso e diz assim, quem sabe dentro do homem onde se esconde a criança? Vejo às vezes no passado um menino debruçado na varanda da lembrança. Então, em verdade, meu bom amigo, nós nunca deixamos de ser aquele menino que estava lá. Sempre ele fica escondido, mas sempre tem uma velhinha acesa para o bem e para o mal, para as nossas alegrias e para os nossos sonhos, né? E também para as nossas tristezas e para as nossas desesperanças. Meu caro Dioginho, e Olavo Bilac tem uma construção que ela pode ser adaptada a tudo isso. Olavo Bilac tem uma construção que eu gosto muito. Olavo Bilac dizia em tom de advertência, cuidado, o mal que você faz a uma criança, ela não esquece e não perdoa nunca mais. Pois é. Ele tinha uma raiva do professor de matemática dele, que fez ele construir essa frase. Então, cuidado quando você lidar com a criança. Eu tenho o maior respeito pela criança. Beijo, afago e tal, mas porque ela não esquece não. Não esquece não. Como não esquece também o bem. Você sabe que o Ulisses Guimarães, o Ulisses nunca escreveu livro nenhum, mas ele tinha os bilhetinhos, ele escrevia umas coisas e botava no bolso e guardava aquilo tudo lá. Depois que ele morreu, o secretário dele pegou e foi muito divulgado, muitas coisas dessas. Uma das coisas que ele escreveu lá tinham 10 conselhos para um político. 10 conselhos para um político. Um desses 10 diz o seguinte, numa casa que você vai sempre, olhe como as crianças lhe tratam, porque a criança absorve aquilo que os pais falam sobre determinadas pessoas. Se você chega e as crianças lhe tratam bem, tio Jerônimo, tal, é porque elas estão acostumadas a ouvir os pais falando bem. Rapaz, o Jerônimo é um cara retado, o Jerônimo é muito engraçado, tal, tal. Se você chega e vê a criança ressabiada, arrebia, capionga ali, passar a mão nela, ela tira, pode ter certeza que já falaram mal de você naquela casa, porque a criança guardou, disse, esse cara não é confiável. Com certeza. A criança é uma coisa maravilhosa. Só para não perder tempo, eu ainda vou tratar 2 assuntos aqui. Sabe que criança sempre uma criança para mentir é complicado, né? Aí o telefone tocou, aí o pai disse, meu filho, atenda aí, se for fulano eu não estou. Aí o menino foi atender, né? E o pai ficou aqui lendo o jornal, aí disse, pois não, aí disse, é da casa do Jorge Matias? É, sim senhor, quem é? Esse aqui é Onofre. Pois não, seu Onofre, cadê ele? Ele não está em casa não. Aí ele foi para onde? Eu disse, papai, você foi para onde? Então não bota uma criança para mentir, que ela não vai terminar dando mal. Como é que está a produção literária por parte da Academia Alagoana de Letras? Fecunda, fértil, produtiva. Tem tido muitos lançamentos? Muitos. E, repito, esse ano nós tivemos os problemas, né, da pandemia. Mas, por exemplo, a Vera Romariz, que é uma grande poetisa, irmã do Sabino Romariz, saudosa memória, neta do Sabino Romariz, poeta penedense, a Vera lançou um livro de poemas gostosíssimo, chamado Um Pouco de Verão em Cada Outono. Então, produção, né, fecunda da academia. O Rostan, o Laverly, engenheiro, nosso amigo. Rostan é da minha geração, presidente, né? Da minha geração. Exatamente. Professor da Universidade Federal de Alagoas, lançou o livro infantil dele. Ele vai por essa linha? Ele está enveredando. Ele tem vários netos e para cada neto ele está lançando um livro que o personagem tem o nome de um neto. Certo. Arthur e assim por diante. Certo. Então a produção, graças a Deus, está boa, fecunda. E nós lançamos agora,
em tempo de pandemia, esta revista da Academia. Certo. É o exemplar mais recente da revista da Academia, que contempla a produção de nós todos lá e que está sendo também distribuída para as instituições mas esses e para as pessoas. Vendidos, né? A revista da Academia, não. Esses outros são. Nós tivemos uma tristeza agora, doutor Gerando, que fechou aquela livraria Lacitar, ali na Ponta Verde, vizinha a Multicoisas, né, na Mário de Guzmão ali, que era uma das poucas livrarias aqui que vendia bem os autores alagoanos. Mas ali no shopping, há uma livraria, no shopping Maceió, que tem uma parte... Isso, a leitura de lá. Ela abriu esse espaço lá. E temos essa sua obra está lá? Está lá, está lá. Certo. O livro de poesia da Vera Marins tá lá também. Um pouco de verão em cada outono. Maravilha. O meu caro Diógenes, a cultura é um negócio maravilhoso, né, pai? Eu quando estou perto de um livro, eu me sinto diferente, rapaz. Não é, olha, eu viajo, não tem como eu não botar meus livrinhos, né? Mas não tem como. Entendeu? Quem está com livro, doutor Gerando, nunca está desacompanhado, não é verdade? Você sabe uma coisa que me irrita profundamente? Eu sou difícil de ficar irritado. Mas é quando às vezes eu estou, por exemplo, na sala de espera do aeroporto ou de um consultório médico, eu sempre estou com um livro. Aí, às vezes, você está no melhor da leitura e chega aquele cara impertinente. Já aconteceu comigo, o cara tomar literalmente o livro da minha mão. Tomar assim, olha, fecha esse negócio, vamos conversar um pouco aqui. Isso pode. E aí eu olho e digo, comigo, né? Quem disse, meu amigo, que eu prefiro conversar com você do que conversar com Drummond? Amigo, você exorbitou, né? O Stanislau Ponte Preta, ele dizia que o chato é o sujeito que nos rouba a solidão sem nos fazer companhia. Pronto, você disse Às vezes você prefere estar na solidão com um autor decente. Sim, você está lendo aqui, o cara está... E aí é que está, veja, a cultura, eu gosto muito de Repente, um poeta repentista. Sim. E você que gosta da Paraíba, veja, o Pinto do Monteiro, o famoso Pinto do Monteiro, que foi um ícone, né, da poesia repentista no Brasil. Veja que coisa, ele participava muito dos desafios. Não é? Ele diz uma coisa e o outro rebate com outra coisa. Aí, certa feita, ele estava numa cantoria, veja que primor. E ele disse assim, eu sou maior do que Deus eu sou. Aí o outro, se você nunca se engana, hoje você se enganou. E ele, eu não estou enganado, eu sou maior no pecado, porque Deus nunca pecou. Repare que construção. É verdade, se Deus não peca e eu peco, eu sou maior do que ele. Isso sai na hora, né? Isso na hora. Isso na hora. Eu tenho lá em casa muitas obras sobre esse tema, né? O outro cara foi provocado e disse, coisa difícil que eu acho é o pinto sair do ovo. E ele, difícil não é sair, difícil é entrar de novo. Olha, com esses cantadores, esses repentistas, você não vá, ou se for, vá com muita calma, porque eles têm uma capacidade de brincar o raciocínio e deixar você numa situação de dificuldade, né? Isso. Mas eu estava aqui querendo me lembrar, de uma expressão de Alcides Carneiro sobre a política, mas eu vou ficar devendo. Lamentavelmente, porque eu já sinto que a minha memória começa a claudicar. Eu acho, viu, já para encerrar, eu acho que eu estou pagando caro. Eu acho que eu estou pagando caro alguns absurdos que eu fiz. Uma vez eu estava lendo um livro muito denso sobre a Segunda Guerra Mundial, que era de Winston Churchill. Ele lançou esse livro em 4 volumes, depois ele acomodou em um volume só, mas um volume de mais de 1000 páginas. E eu tinha um caseiro que ele olhava assim, ele me via lendo, eu lendo aqui, ele olhava e dizia, doutor, o senhor lê esse livro todinho mesmo? Leio, claro que eu leio. Aí ia lá, bom dia depois, doutor, e o senhor consegue ler? E quando foi um dia, ele fez, eu disse, vou fazer o seguinte, vamos no livro. Ele sabia ler, né? Aí ele sabe em qualquer lugar do livro, aí ele abriu. Leia aí uma parte dessa aí. Por exemplo, finalizei minha viagem em Orlando, onde me instalei por mais de 20 dias. Pode parar. Aí eu prosseguia. Vai dizer isso. Eu acho que hoje, sozinho com o meu pensamento, eu acho que eu estou pagando caro esse absurdo que eu fazia, né, de puxar pela minha memória nesse nível. Não tem nada a ver.
Mas às vezes quando eu esqueço, eu penso que eu gastei naquele. Mas esse é o tipo de exercício que não diminui não, só aumenta a nossa capacidade. Pois é, eu quero me lembrar essa expressão do Carneiro, mas vou ficar devendo. Meu caro Diógenes, nós estamos no fim. Há muito protesto meu. Lamento profundamente, gostaria de conversar. Aliás, eu gostaria de estar mais perto de você no dia a dia, porque você tem seus afazeres. Vamos fazer isso. Eu tenho os meus, mas para a gente se encontrar de quando em vez, eu mando um suco de laranja ou alguma coisa, a gente puxar um tema daqui, para a gente gastar ele um pouco. Mas eu quero deixá-lo, meu caro Diógenes Júnior, à vontade para você se dirigir aos nossos telespectadores e deixar uma mensagem, que você sempre faz isso com muita proficiência. E se você puder, diga aquela quadrinha que você me disse sobre as pessoas que partem e que a gente sente. Me perdoe dizer isso a você. Todo dia, rapaz, eu lamento muito a morte da minha mãe. Lamento demais. Mas a do meu pai, todo dia eu reclamo. Você acredita nisso? Todo dia, rapaz, eu sou um resignado com a partida do meu pai. Por favor. Na verdade, doutor Jerônimo, o que eu gostaria de, mais uma vez, lembrar é de que esta vida é muito rápida. Ela passa rápido demais. Talvez a grande lição que essa pandemia tenha nos deixado foi essa, a de que nós precisamos cuidar mais dos nossos afetos. Nós precisamos cuidar mais daquilo que faz bem para a nossa alma. Porque é natural que a gente vá colecionando esse tesouro de ausências, que é o que a morte vai deixando no coração de cada um de nós. Verdade. Mas com a Covid, nós vimos isso muito rapidamente acontecer. Eu mesmo, meu pai, nós perdemos em 15 dias vários amigos da nossa família. Francisco Beltrão, Neilda Cavalcante, Carlos Mendonça, 3 pessoas lá de Murici. Então, veja, pessoas que a gente convivia, que a gente conversava, que a gente gostava de bater papo. Chega a ser inacreditável. Chega a ser inacreditável, mas não é. Porque, como dizia Juscelino Kubitschek, não adianta fecharmos os olhos à realidade. Se nós o fizermos, ela abrirá nossas pálpebras e nos imporá a sua presença. E aquele mote é que o nosso querido Dr. Mendes de Barros publicou um artigo e ele cita lá um verso também, cujo autor ele desconhece, eu também desconheço, que diz assim: ó morte, tirana morte, eu tenho de ti 1000 queixas, quem hás de levar não levas, quem hás de deixar não deixas. Infelizmente, se fosse do nosso critério, quando morrem essas pessoas que tanto bem fizeram a Alagoas, ao Brasil, à nossa cidade e às nossas vidas de cada um, a gente diria, não leva essa não, leva fulano que não vai fazer falta nenhuma. Mas os desígnios de Deus são insondáveis. Portanto, vamos viver. Viver, como disse o Gonzaguinha, e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Diógenes, só para a gente fechar mesmo agora, você sabe que a palavra saudade, para você conceituar ela, você pode fazer um bocado de arrudeio, mas você não chega realmente no que é ela. Primeiro, saudade é uma palavra que só existe só na língua portuguesa. Na língua portuguesa, começa por aí. Mas o melhor conceito de saudade foi dado por um repentista. O melhor conceito de saudade. E de forma muito singela. Saudade é a vontade de ver novamente. Pois é. Não vi nada ainda melhor do que isso. O que é saudade? Saudade é a vontade de ver novamente. Essa palavra saudade conheço desde criança. Saudade de amor ausente não é saudade, é lembrança. Saudade só é saudade quando se perde a esperança. Maravilha, maravilha. Diógenes, muito obrigado, meu amigo. Você também, como tantos outros, trazem elevação ao nosso programa. É uma honra poder privar da sua amizade. Muito obrigado. Privo também da amizade de seu pai, com quem eu tenho uma relação, eu diria, Diógenes, você é um irmão mais velho meu, então nós vamos vivendo por aí. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Meus caros telespectadores, muito obrigado, sempre agradeço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.